Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre, professor de Conhecimentos Gerais e Geografia. E hoje nós vamos falar sobre clima e tempo. Primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Clima e tempo são a mesma coisa? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muita gente, até os dias de hoje, ainda se confunde, né? Pensa que clima é tempo e o tempo é o clima. Vou dar um exemplo. Às vezes tem gente que diz assim: poxa, hoje o clima está chuvoso. Ontem o clima estava ensolarado. E aí, será que isso está correto ou está errado? Na realidade, a pessoa quis dizer que o tempo estava ensolarado, o tempo estava chuvoso. Então a pessoa confundiu aí tempo e clima. Então nós vimos aí que na realidade são dois conceitos diferentes. Ó, não são a mesma coisa. O clima é um conjunto de tempos registrados ao longo de um período. Agora, o tempo são as características atmosféricas de um lugar em um determinado momento. Ou seja, o clima ele é um conjunto de tempos, são vários tempos habituais que ocorreram. Já o tempo ele é momentâneo. Por exemplo, pode chover pela manhã, à tarde fazer sol e à noite ter um tempo mais firme. Ou seja, você teve aí uma mudança de tempo. Já o clima ele não muda rapidamente, como o tempo muda. Ele demora mais para ser modificado. Exemplo, o clima equatorial mesmo, ele é caracterizado por ter bastante chuvas durante o ano. Ou seja, é um conjunto de vários tempos chuvosos. Ok? Previsão do tempo. Bom, vou começar fazendo uma pergunta para vocês aí. Qual a importância da previsão do tempo? A previsão do tempo é aquela que a gente vê nos jornais, na televisão, né? Que mostra a pessoa olhando para o mapa e aí aparece aqueles símbolos, né, de umas nuvens com o sol, com os raios, trovoadas, tudo mais. Muito bem, mas para que serve tudo aquilo ali? Eu sugiro que vocês comecem a prestar mais atenção na previsão do tempo durante os jornais. Primeiro, viagens. Viagens, por exemplo, a pessoa vai viajar para um lugar de praia. Ela precisa saber como é que vai estar o tempo no dia que ela chegar nesse lugar. Porque senão, se ela não observar o tempo, ela vai o quê? Vai perder a viagem, né? Perder as férias. Por exemplo, a pessoa programa as férias para um lugar de praia e chega lá, chove o tempo todo. Então, se ela tivesse visto a previsão do tempo antes, já teria desmarcado aí essa viagem, né? É uma opção. A outra coisa, a outra importância, os agricultores eles prestam muito atenção na previsão do tempo. Eles precisam da chuva para poder as plantações se desenvolverem. Então eles ficam de olho aí na previsão do tempo se vai chover ou não. A previsão do tempo é importante para a agricultura e para a população em geral, né? Para saber se vai fazer sol, se vai chover, né? É na previsão do tempo que existe uma pequena margem de erro, né? Claro que não é uma previsão exata. Então, se você for ver uma previsão para amanhã, se amanhã vai chover ou não, e de repente tá lá a previsão, chuvas, mas chega no dia seguinte e não chove, aí você, a previsão deu errado. Não. Existe um estudo meteorológico de vários tempos anteriores, de vários anos, para poder ter uma certa pesquisa
para ver se naquele dia vai chover ou não. Além de, claro, observação das massas e frentes de ar. Símbolos gráficos no mapa. Previsão do tempo. Vamos lá. Então, quando vocês assistem os jornais, a televisão, vocês observem que tem os mapas, né, o mapa do Brasil, como vocês estão observando aí, e tem os símbolozinhos, os desenhos, que são os gráficos. Então, tem uma nuvem com a chuva, né, o tempo chuvoso, nuvem com raio, é um tempo mais chuvoso com raio, com trovoada. Se você for observar a nuvem com sol, é o tempo nublado. Então, cada símbolo desse aí tem um significado para a previsão do tempo. É na previsão do tempo também que geralmente se fornece a temperatura máxima e a temperatura mínima. Observem que a temperatura máxima é a maior temperatura que ocorreu durante o dia. Então eu dei um exemplo aqui, que vocês estão vendo, a maior temperatura aí entre 23, 22, 24, 27 foi o quê? A máxima é 27, é a maior temperatura. Já a mínima é a menor, ou seja, aquela temperatura que foi mais fria. Observem aí o exemplo, 12, 10 e 18, o menor número é qual? 10. Então a mínima deste dia aí foi 10 graus. Bom, existem sites na internet, como por exemplo o Clima Tempo, que fornecem esses dados relacionados à previsão do tempo. Então vocês estão vendo aí que a temperatura máxima, qual foi? Aí vocês estão vendo a previsão de Camaçari, tá? A temperatura máxima foi 29 graus e a mínima 21 graus. Qual é o resumo da previsão do tempo? Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade, ou seja, com poucas nuvens. Climas no mundo. Olha, no total são 11 climas no mundo, tá? Equatorial, tropical, subtropical, oceânico, continental, mediterrâneo, desértico, semiárido, frio, frio de montanha e polar.